a Rap Science, a gente dá, é uma religião, mas a gente dá como uma filosofia de vida, porque eu sempre fui fã da filosofia de vida oriental. Ninguém precisa até sair da sua religião, seja lá o que você for, se você for católico, se você for espírita, se você for da Umbanda, se você for budista, se você for do judaísmo, do islamismo, não interessa. Qualquer pessoa pode participar da Rap Science. Pode. Né? Pode continuar na sua religião Exato. e participar, adquira os livros, você aprende muito com os livros. Deixa eu mostrar mais uma vez a capa dos livros. O primeiro é A Verdade sobre o Mundo Espiritual, um guia para uma vida feliz. Esse livro, ele conta, assim, o que a verdade mesmo do mundo espiritual, o que acontece após a morte, muitas coisas, assim, do que a gente não consegue enxergar, ou do que não é palpável. Essas verdades mesmo celestiais, a verdade de Deus, né? Então está contida nesse livro também. Livro, que, na verdade, é um guia para uma vida feliz. Está escrito aqui, né? Do Ryo Okawa. Isso. Né? E temos esse segundo, que é As Leis da Fé, que está sendo lançado agora. Né? Então, um mundo além das diferenças. Está aqui As Leis da Fé. Vamos colocar mais de pé assim, né? Então, todo ano, né, o mestre Ryo Okawa, ele escreve um livro de leis para ser o guia, né, no decorrer do ano. Então, esse ano, né, o mestre Ryo Okawa escreveu sobre a fé, ou seja, a importância de a gente ter fé no dia a dia, porque que através da fé a gente consegue, né, manifestar os milagres. Hoje tem uma comprovação pelos médicos. Os médicos falam que as pessoas, é uma estatística isso, as pessoas que têm fé em alguma religião, não importa qual, mas ela tem uma fé, tem uma crença num Deus, ou seja lá no que for, essas pessoas, por incrível que pareça, elas têm muito mais, uma probabilidade muito maior de se recuperar. Sim. E isso a medicina está mostrando isso. Então, a fé, ela é importante demais. É importante porque quando você tem fé, você acaba tendo esperança. Muitas vezes na Rap Science, o mestre Ryo Okawa explica que a doença é a manifestação de algum pensamento, algum sentimento muito negativo, de rancor. Todas as doenças são assim, Maia? Isso. A maioria. A maioria das doenças são provocadas por pensamentos repetitivos, obsessivos por muito tempo. Isso, ou aqueles sentimentos muito, por exemplo, rancor, muito ódio, sabe, os sentimentos que são muito negativos, só que a pessoa fica remoendo aquilo. Então, isso é como se tivesse correndo. Não perdoa, né? O não perdão. Então, tem um livro que hoje eu não trouxe, mas tem nos templos, né, da Rap Science, que chama Curando a Si Mesmo. Então, nesse livro está escrito a verdadeira relação entre o corpo e a alma. Então, nesse livro está explicando como que, através como que se manifesta a doença no corpo físico, porque corpo e alma, eles estão muito interligados. Então, se a alma, ou seja, nosso interior, tiver com muitos pensamentos negativos, energias, né, negativas, então ela acaba se manifestando no corpo físico. Então, nesse livro é muito interessante que vai mostrar essa relação. Como chama esse livro? Curando a Si Mesmo. Da Rap Science. Da Rap Science, do Ryo Okawa. Então, quando a pessoa ela começa a fazer essa introdução, ou essa reflexão interior, começa a buscar que tipo de pensamento, ou por que isso se manifestou, que tipo de sentimento que eu tive remoendo por muito tempo, que acabou, às vezes, se manifestando num câncer, por exemplo. Quando você consegue identificar o que está corroendo no seu coração e consegue mudar, e em paralelo você acreditar, né, em Deus ou nos anjos, então a fé, então essa união gera-se a cura. Tem um exemplo, era uma moça casada, ela acabou manifestando um câncer no ovário já em fase terminal, né? Então, o que aconteceu? Ela procurou um templo, né, da Rap Science lá no Japão, porque ela estava com essa doença, e ela foi em busca da cura de algum lado, porque os médicos já falaram que infelizmente, o ovário dela tinha crescido a tal ponto que não tinha nem como fazer intervenção cirúrgica, né? Então, ela acabou indo num templo da Rap Science. Aí, numa conversa com o monge, ele começou a perguntar, né, como que era a vida dela, enfim. Então, ela contou que ela tinha uma relação muito difícil com a sogra dela, né? Com a sogra? Que a sogra era muito rigorosa, assim, sabe? Então, toda vez, parece que mais ou menos no horário do jantar, ela ficava muito ansiosa, porque a sogra dela sempre reclamava da comida dela. Era crítica. Isso, demais. E era de uma família um pouco tradicional japonesa, então era um rigor muito... era uma pressão muito grande, né, nessa moça. Então, ela ficava muito ansiosa antes da janta, porque ela sempre ia receber uma crítica, e a sogra acabava tratando ela muito mal perante, né, as outras pessoas. Então, quando ela chegou no templo e foi conversar com o monge, ela falou que a causa do meu sofrimento é a minha sogra, porque ela faz muita pressão, eu sou maltratada, eu sou tratada, parece até como uma escrava, né? Então, então isso acabou gerando muitos
esses sentimentos negativos, eu comecei a ficar muito triste, muito infeliz, então isso acabou se manifestando. E como faz? Xinga a sogra? O que você faz? Então, aí que Qual é a cura? eu achei interessante que Simone começou a conversar com ela e ela começou a contar a vida dela desde a infância, né? E foi nesse período de conversa que ele identificou que essa moça já tinha um problema de atrito com a mãe dela desde a infância. Então, ou seja, como ela não percebeu que tinha já esse atrito com a mãe, então no decorrer da vida dela foi acumulativo. Foi acumulativo. Tanto é que foi identificado que ela teve esse mesmo problema, sabe, de relacionamento com outras mulheres, né? Dentro da escola, na época da faculdade, no trabalho dela, até que chegou na sogra. Então, quando o monge identificou e apresentou para ele, será que o seu problema não está com a sua mãe, esse atrito, e você foi acumulando, e por isso que está se manifestando hoje, né, também com a sua sogra? Aí ela falou assim, ela acha que não. É a primeira razão, a gente não assume, né? Então, mas o que aconteceu? Ele deu como se fosse uma lição de casa para ela ficar um período, todos os dias, ela poder refletir sobre esse relacionamento com a mãe dela durante uns 30 minutos, sabe? Diz que no começo foi difícil, porque você, será? Mas aí, com o tempo, ela foi refletindo, ela percebeu mesmo que ela tinha aquele sentimento de não ser amada pela mãe. Então, ela tinha uma certa revolta, sabe, esse sentimento, e acabou se manifestando, né, não sou amada, então, essa revolta, sabe, essa coisa de não conseguir se dar bem, né, com o sexo feminino, né, então, acabou se manifestando com Só que como ela fez esse período, mais ou menos de uma semana, assim, todo dia, uma meia hora, uma hora, fazer essa reflexão mesmo, ou seja, ela buscou essa transformação interior, o que ela percebeu? Que ela estava faltando o sentimento de perdoar, ou seja, só que ela percebeu que ela, sim, foi muito amada pela mãe. Só que ela não estava percebendo. Quando ela se conscientizou e percebeu que ela, sim, foi muito amada pela mãe e ela conseguiu perdoar, né, toda essa situação, então foi aí que ela conseguiu se livrar, né, desse sentimento, essa nuvem negra, sabe, que acabou ficando em volta do coração dela, e ela conseguiu retornar para a casa dela. Só que, em paralelo a isso, quando ela percebeu, através dessa reflexão, ou seja, essa mudança interior dela, ela também solicitou, na Repsite tem algumas preces também, né? Então, ela solicitou uma prece da cura, também, ou seja, através da fé dela, né? Ela manifestou isso através do pedido, né, para Deus, ou seja, para que também ajude ela a se limpar, a se curar, né, dessa doença, e ela conseguiu retornar para a casa dela. E assim, aí no momento que teve o jantar, né, ela até relatou que ela não sabia como que ia reagir quando a sogra fosse vir. Só que como ela conseguiu identificar o que estava causando aquele mal-estar, o que estava causando aquele atrito com a sogra, então quando a sogra chegou, ela disse que não teve outra reação a não ser abraçá-la, pedir perdão e explicar toda a situação. E como ela conseguiu mudar o interior dela, a sogra também acabou mudando. Ela também percebeu o quanto que ela foi muito rigorosa, quanto que ela foi muito severa com a nora. E nisso conseguiu-se uma harmonia. Depois de um tempo, ela voltou para o médico, fez os exames. Lembra que eu comentei no início que o ovário dela estava tão grande que não tinha... O médico, quando fez o exame, o ovário dela tinha diminuído a ponto do câncer realmente já ter se eliminado. Ela percebeu o que estava causando, ou seja, qual que é o sentimento negativo que estava corroendo ela, que estava se manifestando. Ou seja, o milagre tem uma explicação, né? Tem, que milagre depende muito também da sua força interior, né, e a força exterior. O que seria a força interior? É o seu esforço diligente, eu acho que é a sua fé, é você querer transformar um pensamento que não está de acordo, como se fosse um pensamento de Deus. Como uma lei divina, né? Isso. Essa é a sua força interior, né? Você ser diligente e você poder transformar o seu coração mais próximo do coração de Deus, do pensamento de Deus. E a força externa tem muito a ver com a sua fé. Então, ou seja, você acreditar no mundo celestial, nos anjos, né? E na força de Deus. Então, a manifestação do milagre é a junção dessas duas forças. Ou seja, uma mudança dentro de você, mais um auxílio celestial. Isso, seria a junção dessas duas coisas. Exatamente. Deus te dá liberdade de você seguir vários caminhos, né? Você pode seguir esse caminho da diligência, de você querer melhorar. Porque todos nós, né, assim como está no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, nós somos seres espirituais, né? Então, esse corpo é apenas uma carcaça, uma roupagem para a gente estar aqui na Terra, certo?
E o nosso grande objetivo, por que que a gente está aqui na Terra, né? É para fazer essa elevação espiritual, esse crescimento interior, ou seja, que a nossa alma possa se elevar, possa brilhar, né? Possa se iluminar. Então, por isso que a gente veio aqui na Terra. Quando a gente está passando por determinadas situações que te está trazendo sofrimento, alguma angústia, é o momento de você parar para pensar, não ficar se debatendo muito. Então, por exemplo, o mestre Ryo Hokkal dá um exemplo que eu acho que dá para ilustrar bem nessa situação. É como se a gente estivesse numa piscina, se afogando. Não adianta a gente ficar se debatendo. Se não tiver engolir mais água, a gente vai se afogar e, às vezes, até morrer. Então, nesse momento, quando a gente está se afogando, o que a gente faz? A gente tenta, né? Vai se acalmando, né, em harmonia, e nisso, naturalmente, seu corpo vai flutuando. Então, nessas situações que muitas vezes é um sofrimento, não adianta a gente ficar se debatendo, ficar revoltado, ou falar, eu estou recebendo um castigo, ou Deus não existe. Não, muito pelo contrário, o que a gente aprende na Rap Science, então, nesses momentos que a gente tem que serenar o coração, aceitar de forma serena, com humildade aquela situação, e quando você aceita, a partir daí o caminho da salvação ela começa a se abrir. Por isso que a fé ela é importante, porque através da fé você está como se tudo bem, você está aceitando e você está deixando tudo na mão do Senhor, porque tudo está acontecendo de acordo com a vontade do Senhor ou do grande universo. Maia, muito obrigado, adorei Obrigada entrevistar você. Sim. E eu adoro fazer um programa que pode trazer alguma coisa boa para as pessoas. Trouxe para mim e tenho certeza que trouxe para muitas pessoas que estão nos vendo. Obrigado de coração. Obrigada a você.